Você já passou horas estudando algo e teve a sensação de que finalmente tinha aprendido? Mas aí, uma semana depois, percebeu que não lembrava de absolutamente nada. Como se todo aquele esforço tivesse simplesmente evaporado da sua cabeça? Talvez você tenha ficado horas relendo suas anotações, destacando frases importantes, até reescrevendo tudo palavra por palavra. No momento, provavelmente você estava se sentindo produtivo, mas quando precisou usar isso, na prova, no trabalho, na vida real, a informação simplesmente não vinha. A maioria das pessoas usa estratégias de memorização que parecem eficientes, mas são cientificamente fracas. Elas acreditam que estão aprendendo quando, na verdade, estão apenas colecionando informação. E colecionar não é memorizar. Mas existe uma diferença enorme entre quem apenas consome conhecimento e quem realmente faz o cérebro guardar o que aprende. E essa diferença não tem nada a ver com inteligência, talento ou memória privilegiada. Tem a ver com técnicas baseadas em neurociência e psicologia cognitiva, que transformam o processo de memorização em um treino cerebral estruturado e acelerado. Ao longo desse vídeo, você vai entender por que a repetição passiva falha e o que realmente funciona para fazer as informações ficarem grudadas na sua memória a longo prazo. Imagine seu cérebro como um recipiente de vidro cheio de furos. Você despeja água nele, a informação que acabou de estudar, e observa ela começar a vazar pelos buracos. No primeiro dia, você retém talvez 100% do que estudou. Mas após 24 horas, só sobra 50%. E com os níveis atuais de atenção e distração, alguns estudos estimam que esse número caia para quase 10%. Esse fenômeno tem nome: curva do esquecimento. Descoberta pelo psicólogo Hermann Ebbinghaus no século XIX, ele mostra que nosso cérebro é absurdamente eficiente em descartar informações. Por mais que isso pareça um defeito, na verdade é um grande recurso de sobrevivência. Seu cérebro recebe uma enxurrada gigantesca de informação o tempo todo. Cada conversa, cada notificação, cada imagem que você vê. Se ele tentasse guardar tudo, você entraria em colapso cognitivo. Então ele faz uma triagem bem minuciosa do que é importante, do que não é e do que realmente tem que ir para o lixo. Mas sabe qual é o problema? É que ele não sabe distinguir automaticamente entre informação irrelevante do Instagram e conteúdo importante da prova de amanhã. Para ele, se você não der sinais de que aquilo é relevante, tudo vira lixo descartável. E aí você estuda e perde quase tudo. Mas calma, que nada está perdido, porque existem maneiras cientificamente comprovadas de hackear essa curva do esquecimento e de dizer ao seu cérebro: "Ei, isso aqui é importante, cara, você tem que guardar isso." Igual quando você escuta uma música marcante e, mesmo sem querer, passa o dia inteiro cantarolando o refrão. E a primeira forma de você fazer isso é entender que aprender não acontece só quando você consome informação, mas sim quando você literalmente digere ela. Reescrever anotações palavra por palavra, reler o mesmo capítulo 3 vezes, assistir aulas em velocidade 2 vezes mais, achando que está otimizando. Não é tão eficaz como você imagina. Principalmente quando você quer memorizar algo que nunca viu antes na vida. Quando você faz isso, você está utilizando uma baixa carga cognitiva mental, que é um termo técnico, mas que significa dizer que você está fazendo pouco esforço mental. E por que falar disso é importante? Porque caso você não saiba, todo e qualquer aprendizado eficaz envolve esforço cognitivo alto. Logo, se seu cérebro não está suando, você não está aprendendo. Quando você reescreve suas anotações sem pensar, seu cérebro entra no piloto automático. Nesse momento, ele só copia a informação, mas não processa. É como aquele dia em que você se sentou para assistir um filme enquanto mexia no celular. Você viu, mas você não absorveu nada. E você percebe isso quando alguém te pergunta algumas coisas sobre ele. Esse é o grande problema da aprendizagem passiva.
Você gasta 90% do seu tempo estudando de forma que parece produtiva, mas que não está gerando retenção nenhuma. E sabe o que é pior? Você se sente ocupado e até cansado. Mas esse cansaço não é o cansaço do aprendizado. É só cansaço físico, de ficar sentado por horas fazendo algo monótono. O verdadeiro aprendizado vem da aprendizagem ativa. Aquele que não só nesse vídeo, mas em outros, nós já falamos inúmeras vezes. Sobre você forçar seu cérebro a recuperar, aplicar, conectar e usar o que acabou de ver. Nem toda informação é igual. E tentar memorizar tudo da mesma forma é como tentar usar a mesma chave para abrir todas as portas da sua casa. Simplesmente não funciona. Diversos estudos em neurociências dizem que a maneira mais eficaz de memorizar e reter aquilo que você está aprendendo é categorizar a informação em fases como a fase processo, a análoga, a conceitual e a específica. Entender essas categorias muda completamente a forma como você estuda ou aprende alguma coisa. A fase processual é aquela que você recebe a informação de como fazer algo, como, por exemplo, tocar piano, aprender a programar ou qualquer outra coisa. Inicialmente, o pensamento é: como eu vou dominar isso? E eu te respondo: com prática. Se você está aprendendo algo novo, você precisa aplicar na vida real o mais rápido possível, porque tentar apenas memorizar sem prática é perda de tempo. Fase análoga é quando a nova informação se encaixa em algo que você já domina. Por exemplo, digamos que você hoje está estudando sobre contração muscular e logo lembra da sensação que tem ao nadar. Sente o movimento, entende o esforço, visualiza o músculo trabalhando. Nesse momento, teoria e prática se fundem e o cérebro cria uma ponte entre o que você já aprendeu e o que já viveu. Eu costumo dizer que o segredo dessa fase é ativar a criticidade, que é quando você começa a questionar a própria analogia. Como, por exemplo, até onde isso faz sentido? Em que ponto essa comparação deixa de funcionar? Ao fazer isso, o cérebro sai do modo decoreba automática e entra no modo compreensão profunda. E é exatamente aqui que a sua retenção simplesmente dispara. Fase conceitual. Aquela que é o quê das coisas. Fatos, explicações, teorias e as relações entre conceitos. Grande parte do que você aprende na escola ou na faculdade está aqui. O processo ideal dessa fase é o mapeamento. Por exemplo, criar mapas mentais não lineares que mostram como os conceitos se conectam, porque conhecimento conceitual não segue uma linha reta. Ele se organiza em rede, e quanto mais conexões você enxerga, mais sólido e duradouro se torna o aprendizado. A outra fase é a da evidência, aquela das informações detalhadas, que servem para sustentar um ponto conceitual, como, por exemplo, as datas, locais, números e até exemplos técnicos de algo. Essa fase é o que dá corpo e credibilidade ao que você sabe, mas para que isso seja eficaz, você precisa armazenar a informação e ensaiar ela. Como registrar as evidências num mapa mental, num app de notas, onde for, e depois treinar o uso delas em situações reais do dia a dia. Até porque decorar o dado é fácil. Difícil e transformador é conseguir aplicá-lo quando o problema aparece de verdade, não é mesmo? E por último, a fase de referência, aquela das informações minuciosas e específicas, aquelas que não mudam sua compreensão, mas que você precisa ter à mão. Sabe quando você está estudando para um vestibular ou concurso e tem que memorizar constantemente valores matemáticos, nomes de genes ou fórmulas isoladas? Pois é. O segredo para você gravar isso é a repetição espaçada e os flashcards. Diversos estudos mostram o quão poderoso é a eficácia dessas ferramentas. Você usa alguma delas no dia a dia? Se sim, fale um pouco sobre a sua experiência nos comentários e aproveite para deixar seu like no vídeo. Aplicativos como Anki, Flashcards são excelentes para revisar no ritmo certo e manter tudo fresco na memória.
E o que você precisa entender com tudo isso é que aprender é ritmo e não uma corrida de 1000 metros. Não adianta encher a cabeça de conteúdo se você não para processar, conectar e aplicar. O cérebro rejeita o excesso de informação do mesmo jeito que o corpo rejeita um prato enorme engolido às pressas. Não por falta de alimento, mas por falta de absorção. Lembra daquele recipiente de vidro que eu mencionei no começo do vídeo? Pois é, a repetição espaçada funciona exatamente como o conserto daqueles buracos. E isso funciona assim. Toda vez que você se testa sobre um conteúdo, você empurra a curva do esquecimento de volta para cima. E quanto mais vezes você faz isso ao longo do tempo, mais achatada a curva fica, até que o conhecimento começa a se fixar de vez. Então, no primeiro dia que você aprende algo novo, a retenção está em 100%. No segundo dia, já cai para 50%. Mas se você se testar no terceiro e no quinto dia, a retenção volta para quase 100% de novo, porque dessa vez a queda na curva de esquecimento é mais lenta. Com o tempo, essa informação se consolida na sua memória de longo prazo e você percebe que já está afiado sobre aquele entendimento. Mas lembre-se, você precisa espaçar essas revisões. 1 dia depois, 3 dias depois, 1 semana depois, 1 mês depois. Esse espaçamento força seu cérebro a trabalhar para recuperar a informação. E esse esforço de recuperação é o que realmente cimenta o aprendizado na sua memória. Quer uma forma simples de implementar isso? Crie um calendário de revisão. Programe com antecedência quais assuntos você vai revisar em cada dia. E assim você terá uma visão clara do que estudar e automaticamente estará usando repetição espaçada. Aqui está uma verdade que vai contra tudo o que você aprendeu na escola. Reler não funciona. Você pode reler o mesmo texto 10 vezes e ainda assim não lembrar de nada 1 semana depois. Porque reler é passivo e não demanda esforço cognitivo, como já falamos aqui. O que funciona? Recuperação ativa. É simples. Depois de estudar algo, feche o material e tente lembrar o que acabou de aprender. Sem consultar, sem colar, só você e sua memória lutando para trazer aquela informação de volta. Pode ser em forma de perguntas como, por exemplo, qual é a capital da Índia? Pode ser resumindo em voz alta, pode ser ensinando para alguém, ou até para sua câmera frontal. O importante é forçar seu cérebro a recuperar a informação. Esse ato de recuperação faz algo poderoso. Ele ativa o córtex pré-frontal, que vai até o banco de memória do seu cérebro e puxa aquela informação de volta. E toda vez que você faz isso, a memória fica mais forte, mais acessível, mais permanente. E aqui entra algo fascinante que a neurociência descobriu. Alguns estudos sobre a perspectiva de aprendizagem, como a do método Feynman, mostram que a memória naturalmente tende ao esquecimento, a menos que haja repetição explícita e atenção exclusiva ao material que está sendo estudado. Mas não é qualquer repetição, é repetição ativa. Quando você manipula ativamente a informação, conectando, associando, explicando, você cria múltiplos picos de ativação neural. Pensa nisso como se você estivesse acendendo várias luzes diferentes no seu cérebro ao mesmo tempo. Quanto mais luzes acesas, mais conexões sinápticas se fortalecem, mais rápida é a consolidação da memória. E a forma mais poderosa de fazer isso? Ensinar. E você pode fazer isso por meio do método Feynman, batizado em homenagem ao físico Richard Feynman, que era mestre em explicar conceitos complexos de forma simples. Funciona assim. Primeiro você tem que definir o que você quer memorizar, como, por exemplo, escolher um conceito específico. Depois, você vai ter que explicar isso de uma forma simples, como se estivesse ensinando para uma criança de 10 anos. Depois de fazer isso, você identifica as lacunas que te travou na hora de explicar. Por exemplo, o trecho em que você travou e não conseguiu lembrar de jeito nenhum. Ao fazer isso, você identifica suas áreas mais fracas. E por último, você tem que reforçar tudo isso com exemplos, criando analogias, metáforas
utilizando exemplos do dia a dia, para que a associação entre o aprendizado fique mais fácil. Esse ciclo de explicação, identificação de lacunas e reforço provoca algo poderoso. Ciclos de reflexão e repetição que maximizam a formação rápida de traços de memória. Por quê? Porque quando você ensina, você não pode fingir que entende. Você é forçado a organizar o pensamento, estruturar a informação, conectar conceitos. Seu controle executivo, a parte do cérebro responsável por planejamento e organização, entra em ação total. E essas associações profundas que você cria ao ensinar, elas aceleram brutalmente a consolidação da memória. Mas você quer mais um truque de como memorizar mais rápido? Transforme fatos em perguntas. Pegue uma frase do seu material de estudo e converta ela em uma pergunta. Então, teste a si mesmo horas depois. Ou melhor ainda, grave um áudio explicando aquele conceito para si mesmo. Quanto mais você pratica recuperação ativa, especialmente através do ensino, mais rápido seu cérebro fica em acessar essas informações. É literalmente um treino de força para sua mente. No fim das contas, memorizar mais rápido que qualquer pessoa não tem nada a ver com talento, tem a ver com método. E durante esse vídeo você viu que o segredo está em treinar o cérebro do jeito certo, praticar recuperação ativa, espaçar revisões e transformar informação em ação. Quem faz isso não depende de memória boa. Pelo contrário, cria uma memória forte. Agora, se você quer entender com mais profundidade como seu cérebro realmente consolida memórias, passo a passo dentro da neurociência, tem uma aula exclusiva sobre isso dentro da comunidade Reservatório de Dopamina. Nessa aula, você encontra com base científica como transformar qualquer conteúdo em aprendizado sólido e permanente. Mas agora, curte esse vídeo para ele alcançar mais gente, se inscreve no canal para continuar recebendo nossos conteúdos e se quiser ter ainda mais contato com a gente, entre na comunidade do Reservatório de Dopamina e transforme sua vida. Escaneie o QR Code da tela ou acesse o link abaixo. Nos vemos no próximo vídeo.